Oi, crianças, tudo bem? Aqui é o tio Lucas e eu tô mais uma vez aqui pra gente ter o nosso cultinho infantil. Eu queria dizer que eu tô com muita saudade de vocês e que eu louvo muito a Deus a oportunidade de poder estar com vocês aqui mais uma vez. E como a gente sempre faz, né? Na escolinha, lá aqui na igreja, no cultinho, em casa, em qualquer lugar, qual que é a primeira coisa mesmo que a gente faz antes de fazer qualquer coisa? Vocês lembram? Então, fazer uma oração, não é? Então, pessoal, vamos chamar então aqui a Annalise para poder ajudar a gente então. Ela vai fazer uma oração, eu queria que todo mundo acompanhasse. Lembra como? Todo mundo, ó, mãozinha juntinha, cabecinha baixa, olhinho fechado para falar só com o Papai do Céu, tá bom? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor conforte o coração daqueles que perderam algum parente, ó Pai. Abençoe a igreja e todas as missões. Abençoe a todos que participam e não participam da igreja, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar a minha família. Abençoe a família do pastor Sandro, Pai, e aqueles que estão com Covid, que o Senhor possa curá-los. Muito obrigado pelo pão de cada dia. Em nome de Jesus, amém. Então, meus amiguinhos, para animar agora bastante, eu queria chamar a Ana e a Débora com um louvor incrível para a gente poder cantar junto. Todo mundo preparado? Então, ó, já abre um espaço na sala aí para dançar também, entendeu? Todo mundo fazendo igual elas, tá bom? Então, vamos lá, Ana e Débora, vamos cantar junto. Oi, Débora, você está pronto para adorar o Senhor? Sim! Então vamos lá. Vamos! Meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer. A sua palavra eu vou sempre obedecer. Pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim.
Então, vocês gostaram do louvor, pessoal? Eu adorei. E que me leva a ter uma pergunta para vocês. O que vocês fazem quando estão assistindo o cultinho? Vocês ficam só no sofá? Vocês dançam, cantam junto? Como é que é? Hoje a gente tem dois amiguinhos muito especiais que mandaram pra gente o que eles fazem no momento interativo. A gente tem o Miguel, que mandou uma fotinha dele assistindo o cultinho, acompanhando, ligadão no cultinho da gente. E tem também o Yuri, que mandou um versículo pra gente, lembrando que a gente sempre tem que estar lendo a Bíblia, olhando nem que seja um versículo por dia. Então, por que a gente não faz igual o Yuri também? Todo mundo depois manda um videozinho pra cá falando um versículo. O que vocês acham? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, meus amiguinhos, a gente já orou, a gente já louvou, tá todo mundo bem animado aí, não tá? A gente já viu, teve nosso momento interativo, viu o que os coleguinhas estão fazendo, inclusive eu espero e conto com vocês também mandando vídeo pra gente poder colocar aqui também nos próximos, tá bom? Então agora é a hora da gente sentar tranquilinho para poder ouvir sobre a palavra de Deus. Então, ó, pega sua Bíblia, senta no chão, no sofá, na rede, com o papai, com a mamãe, junta todo mundo aí, para a gente poder aprender junto um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Vocês estão preparados? Então, ó, eu vou falar para vocês, pega a Bíblia, abre aí no livro de Juízes, no capítulo 6, tá bom? Que a gente vai contar a história de Gideão hoje. Vocês lembram quem foi Gideão? Alguém já assistiu essa história? Depois a gente vai interagindo com a gente aqui, vai comentando aqui no vídeo, e a gente vai conversando junto, tá bom? Enquanto vocês vão procurando aí, eu queria deixar também um dever de casa para vocês. Não, fica tranquilo que não é de escola não, tá, pessoal? Esse dever de casa aqui vai ser divertido. Eu queria que vocês conversassem com o papai, com a mamãe, com o vovô, com quem estiver aí com vocês, sobre quem são os juízes, por que eles tinham esse nome, qual a história por trás disso tudo aí, porque é muito importante. Deus tem muito a nos ensinar também com a história de cada um deles. Hoje a gente vai falar de Gideão, mas tem muitos outros também, tá bom? Então fica o dever de casa. Depois vocês comentam também sobre o que vocês aprenderam, o que vocês tiverem de dúvida também pode perguntar pra gente, tá bom? Então, conseguiram achar aí, pessoal? Olha só, Gideão era um rapaz que ele não confiava muito em si. Ele se achava fraco, ele era medroso, não achava que conseguia nada diferente na vida dele, né? E na época de Gideão, o que aconteceu? Depois que Deus libertou o povo hebreu dos egípcios, eles viveram em paz, tranquilidade por um tempo, só que nesse período eles começaram a se distanciar, a se afastar de Deus. Eles estavam vivendo era tão tranquila a vida deles que eles esqueceram de Deus. Eles só lembravam de Deus no momento de tribulação. E o que acontecia? Nesse período, eles se afastaram tanto de Deus que Deus permitiu que os midianitas, que eram outro povo da época, conquistassem eles e fizessem com que eles fossem escravos. E durante toda essa história de conquista e tudo mais, os hebreus começaram a adorar os deuses dos midianitas, começaram a misturar a cultura. E isso entristecia muito a Deus. Nesse povo, no povo hebreu, tinha o Gideão, que ele era um rapaz que ele se sentia desconfortável com isso, ele ficava incomodado, porque ele sabia do poder e do amor de Deus e sabia que as pessoas estavam tomando ações que eram ruins, que iam fazer mal para todo o povo, e que tudo que o povo estava sofrendo hoje era por conta deles terem se distanciado de Deus. O que aconteceu? Um belo dia, Gideão estava trabalhando com trigo, com o que ele sempre fazia, e ele orou para Deus pedindo um milagre, que ele precisava, que ele estava incomodado com aquela situação. E eis que apareceu um anjo do Senhor. Só que de início, Gideão não acreditou muito assim, ele ficou um pouco sem saber o que fazer. Até porque o anjo, quando chegou, falou que Gideão que ia liderar o povo, que ele pediu tanto milagre, tanto pela fé dele, que Deus queria que ele liderasse o povo. Só que ele, fraquinho, baixinho, não tinha esse perfil, nunca foi um soldado, nunca foi um herói e nunca achou que pudesse ser. Ele sempre falou, não, que isso, eu não consigo não, fraco desse jeito, nunca vou ser um herói.
Só que o anjo continuou falando. Aí ele foi e pediu uma prova ao anjo. Aí o anjo falou, ó, faz o seguinte, vai lá para mim, pega um pouco de pão ázimo, pega uma carne, faz uma oferenda aqui. Aí ele foi lá correndo, pegou as coisas, voltou. Quando ele colocou ali e fez a oferenda, do nada veio um fogo e queimou tudo. E sumiu tudo. Tudo que estava em cima da pedra que ele fez de altar, sumiu. E ele ficou espantado, porque ele nunca tinha visto um milagre dessa forma. Ele sabia que ali era o poder de Deus confirmando para ele que tudo aquilo que o anjo tinha falado era verdade. E o anjo pediu para ele fazer o seguinte, vai lá. Existia nessa época na cidade onde ele morava um templo, né? um monumento erguido para um dos deuses que os midianitas adoravam. Ele falou, olha, você vai lá, você vai derrubar aquilo e depois você vai construir um templo para Deus, para o único Deus verdadeiro. E ele foi, só que, lembra que eu falei que ele era medroso? Ele falou, tá, eu vou, mas vou esperar ficar de noite, que ninguém vai saber, e eu vou lá, tá bom? Aí passou, foi de noite, foi ele lá, ele com o servo dele foram lá, quebraram o monumento e reergueram o monumento em honra a Deus. No dia seguinte, quando as pessoas chegaram lá, elas começaram a ficar muito bravas com ele, porque sabiam que ele era a pessoa que ficava contra todas essas práticas erradas que eles tinham. E foram para cima dele e falaram, não, temos que castigar você, e você fez uma coisa muito errada. Só que ele ficou com medo, né? Ficou sem saber o que fazer, só que o pai dele entrou na frente e falou, não, vamos lá. Vocês podem até castigar o meu filho, mas se o Deus que vocês falam se manifestar e falar que meu filho é culpado. E eles ficaram lá, tá, vamos esperar então. Eles começaram a chamar lá o Deus deles lá, só que não existe, né? Não viu nenhum barulho, não se manifestou, não falou nada. Sendo que e o nosso Deus, que é o Deus de Balaão, já tinha aparecido, um anjo do Senhor apareceu para ele e falou com ele, enquanto que, né, nada. E eles ficaram realmente, já que ninguém falou nada, não posso dizer que você é culpado, e ficou. Só que nisso, o anjo voltou para Gideão e falou, olha, você já fez o que eu te pedi, agora volta a falar, você vai liderar o exército do povo hebreu contra os midianitas. Ele falou, não, eu não posso. Eu não consigo. Eu fraco assim, não vou. Né? E aí eu pergunto para vocês o seguinte, se Deus chegasse para vocês e falasse, olha, vocês vão ser líderes do meu exército, como é que vocês se sentiriam? Vocês iam se sentir confiantes ou vocês iam ficar também assim com medo de fazer as coisas? Eu confesso que eu não sei também. Né? Talvez eu ficasse igual Gideão, porque nunca lutei uma guerra, nunca fiz nada do tipo. O que aconteceu? Gideão, mesmo assim, ele pediu mais e mais provas a Deus. Não, Deus, eu não vou conseguir. Aí ele falou, não, você vai, confia em mim. Ele, tá, faz o seguinte então, eu vou deixar aqui uma lã aqui no chão e vou dormir. No dia seguinte, se a lã estiver molhada e o chão seco, ou seja, cair só o orvalhozinho sereno, né, na lã e não no chão, eu vou acreditar que é o Senhor que está falando comigo. Aí ele fez isso, no dia seguinte ele voltou, mesma coisa. Aí, mesmo assim, Gideão ainda não estava confiante. Ele estava assim, Deus, vamos fazer o contrário então agora? A lã fica seca e o chão molhado. Você consegue, não consegue, Deus? E foi dormir. Deus fez de novo, porque Deus queria mostrar para Gideão que ele podia e devia confiar nele, que ele estava guiando tudo que estava sendo falado era realmente a vontade de Deus para ser feito. E quando ele acordou, de novo, o chão estava molhado e a lã sequinha. E aí ele falou, realmente, né, terceiro milagre que eu vejo, acho que Deus tem razão. Mas ainda assim, não sei se eu vou conseguir. Só que aí o que aconteceu? Ele juntou todos os homens que tinham lá e montou um exército com 22 mil pessoas. Né? Vale falar, né, que os midianitas tinham um exército de 130 mil pessoas. Mas vamos fazer as contas aí então, pessoal. Se o midianita tinha 130 e a gente tinha 22, qual que é a diferença de exército aí? Vamos lá? Sei que vocês estão estudando na quarentena, ninguém está de férias, então vocês vão saber matemática também, não vão? Depois comenta aqui também. Então, pessoal,
Só que Deus falou o seguinte para ele, olha, com 22 mil realmente é um exército grande, mas ainda assim você não vai eles não vão entender a honra e o poder de Deus. Porque vai ser fácil você derrotar eles assim. Você precisa de menos pessoas no seu exército. Então, vamos imaginar o seguinte, que aqui esses copos seriam o exército de Gideão, tá bom? Então, aqui tem todo o exército, bastante copo aqui, não tem? Então, um exército bem grande. Aí ele falou assim, Deus, tá, mas como é que eu vou fazer para tirar pessoas do meu exército? Faz o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer vai ser perguntar assim, quem está com medo de ir para a guerra? Quem tem medo, tem receio, não quer ir para a guerra, pergunta. Aí ele perguntou. Aí as pessoas foram respondendo, um sim, um não. Falou, então vamos lá. Quem falou que está com medo, que não quer ir, vai para casa. Não vai para a guerra, não leva esse pessoal para a guerra porque eles não querem, não vão lutar. Você não precisa deles. Você tem Deus, o Senhor dos Exércitos. Você não precisa de mais ninguém. Aí ele falou lá, beleza. Então, ó. Então, aqui, ó. Boa, mais da metade foi embora. Então, sobrou isso aqui para ele. Aí ele falou, beleza. Então, agora com o que me sobrou, eu vou para a guerra, né, senhor? Ele, não. Ainda tem muita gente no seu exército. Ele olhou assim, mas como assim, Deus? Já foi mais da metade do meu exército embora. O que eu posso fazer então? Ele falou, não. Faz o seguinte, tá vendo aquele rio ali? Você vai levar todos eles para beberem água. E você vai observar como eles bebem água. Aqueles que se ajoelharem, pegarem a água com a mão e beberem, normal, né? Devagarzinho, você bota de um lado. Aqueles que se abaixarem, não sei se vocês já fizeram isso alguma vez, se abaixar assim para beber água, igual um cachorro, um gato, que abaixa assim, enfia a cara na água. Esses que beberam água assim, igual um cachorro, vai mandar para casa também. Sabe quando o Gideão olhou, ele começou a separar, ele viu que é o seguinte, e os que tinham bebido a água da forma que o Senhor falou, eram só 300. Então, de um exército de 22 mil, sobraram só 300 para ele. E ele começou assim, não, Deus, calma aí. Isso não vai acontecer. Como que eu posso lutar contra um exército de mais de 130 mil pessoas se eu só tenho 300 guerreiros? Aí Deus falou, olha, confia em mim. Já te dei várias provas do meu poder, confia em mim. Quando chegou o dia, Gideão estava muito nervoso, com muito medo mesmo, mas muito medo. E o que aconteceu? Deus falou, olha, você não está confiando em mim? Então eu vou fazer o seguinte, vou te dar mais uma prova, mas é a última. Você vai escondido até o acampamento dos midianitas e lá você vai ter a última prova que você precisa. Ele não entendeu nada, mas ele foi. Ele pegou o servo dele e foram juntos escondidos, espionar. Aí foram eles lá, devagarzinho, na encolha lá, chegaram atrás de uma barraca onde estavam os comandantes midianitas e ouviu uma conversa deles falando que um tinha sonhado que que eles seriam derrotados, né? Que vinha uma roda de trigo junto que destruiria todo o acampamento deles. E ele lembrou que ele mexia com trigo, trabalhava com trigo, então ele associou. E outro falou, não, realmente, e eu também tive um sonho que Gideão ia comandar um exército gigante e iria nos destruir nossos comandantes. E eles estavam preocupados. E Gideão, ouvindo isso, pensou, bom, Deus já avisou a eles, já me falou, então realmente pode ser que funcione. Então Deus falou, olha, você vai de noite lá, você não vai, antes da batalha, você vai à noite, você vai levar os seus 300 soldados, vai posicionar eles em volta do acampamento, organizado assim. Todos eles vão levar um pote de barro, né, com uma tocha dentro e uma trombeta. Sabe, a trombeta fazer barulho? Então, quando eu der o sinal, você vai fazer muito barulho com a trombeta e vai quebrar o pote e deixar aquela luz aparecer.
Aí, tá, mas como assim? Eu vou pra guerra sem espada, sem escudo, eu vou levar um pote e uma trombeta? Confia em mim, Gideão. Deus falou mais uma vez. Eles foram. Eles se posicionaram, chegaram lá e aconteceu tudo como Deus mandou. Na hora certa eles fizeram, começaram a fazer muito barulho com as trombetas e quebraram aquela luz. Veio e os soldados midianitas acordando no meio da noite com aquele barulho e a impressão que eles tinham que era um exército gigante. Eles começaram a correr, fugir. Enfim, foi assim que Gideão, com 300 pessoas apenas, afugentou um exército inteiro. Aí, eu queria pegar dessa história com vocês para falar o seguinte. Vocês acham que... Por que vocês acham que Gideão precisava de tantas provas de Deus assim, de que as coisas iam acontecer como ele falou? Ó, Gideão, ele era medroso, ele era inseguro, ele não confiava que ele podia fazer essas coisas. Ele não conseguia ver, mesmo acreditando no poder de Deus, ele não conseguia ver que ele podia ser instrumento de Deus para transbordar esse poder. Isso é uma coisa que acontece muito com a gente, não é mesmo? Muitas das vezes a gente não consegue fazer as coisas que Deus pede para a gente porque a gente não acredita que a gente é capaz. A gente faz igual o Gideão, a gente tenta se esconder, fica com medo, foge. Fala assim, não, Deus, eu não posso fazer isso não. Tem outra pessoa que é mais capaz que eu, que pode fazer. Mas a todo momento, Deus, ele pede pra gente. Deus escolheu cada um de nós e sabe o nome de cada um de nós porque ele tem um propósito para cada um. Às vezes é na nossa escola, às vezes é na nossa igreja, é na nossa família. Mas Deus está falando com a gente, passando uma mensagem. Todos nós somos escolhidos, igual o Gideão foi escolhido, por Deus para executar uma missão. Isso é o mais importante. E, acima de tudo, mesmo que às vezes pareça até loucura, a gente sabe e confia que o nosso Deus é um Deus que vai sempre nos amparar, que Ele nunca vai dar uma missão que a gente não consiga fazer. Não é mesmo? Assim como a gente está passando por essa quarentena, essa pandemia que está sendo muito complicado, mas Deus tem nos dado força. Deus tem nos dado força para nos cuidarmos, para cuidar de quem precisa, para aguentar firme apesar de todos os problemas, não é? Então, a gente sabe que Deus sempre vai nos dar força. E uma última coisinha, sempre que vocês estiverem com medo, preocupados de fazer qualquer coisa, estou com medo porque eu tenho que apresentar um trabalho na escola, estou com medo porque eu tenho que conversar uma coisa séria com meus pais, eu estou com medo porque eu tenho que fazer alguma coisa que eu não estou acostumado a fazer. Não importa. Sempre que tiver medo, pega a Bíblia, abre no Salmo 56, versículo 3. Tá? Sabe o que está escrito lá? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus. Então, esse é o nosso versículo de hoje também. Salmos 56, 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Não importa, pessoa, não importa, qualquer situação, se estiver com medo, se estiver preocupado, se estiver ansioso, acima de tudo, confie em Deus. Deus vai nos dar coragem, Deus vai nos dar força, Deus vai nos dar sabedoria para resolver o problema. Não é mesmo? E assim como o Gideão também, mesmo que às vezes a gente tenha medo, a gente dê aquela, não sei se eu consigo, confie em Deus. A gente, pela gente, não consegue mesmo, mas a gente com Deus pode tudo. Bom? Então, pessoal, eu queria chamar agora mais um louvor para a gente encerrar o cultinho, tá? Então eu vou chamar de novo a Ana e a Débora com mais um louvor incrível pra gente. Depois a gente volta para fazer a nossa oração, tá bom? Então, agora pode levantar, pode dançar junto, bom?
a mão aí só quem é soldado do Senhor. Então, eu queria dizer que é muito bom para mim estar aqui com vocês e que eu não vejo a hora da gente poder estar junto também nessa linha, mas tudo no seu tempo, né? Tudo no tempo de Deus. Agora é o momento da gente respeitar, né, as ordens dos médicos, para a gente poder manter esse isolamento ainda, para proteger também a nossa família, não é verdade? Então, pessoal, eu queria agradecer vocês. Eu queria que vocês também deixassem depois nos comentários para a gente o que vocês acharam, se vocês gostaram, tudo que vocês quiserem acrescentar também. Se vocês quiserem uma coisa diferente, fala com a gente também, tá bom? E para fechar então, vamos fazer uma oração para encerrar, tá bom? Eu vou orar e vocês oram junto comigo, pode ser? Então, ó, lembrando de novo, mãozinha juntinha, cabecinha abaixo e olhinho fechado, tá bom? Então, oremos. Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma vez podermos estar aqui passando a Tua palavra para essas crianças, Pai. Abençoa o lar de cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora, que o Senhor possa alcançá-los, Pai, que a Sua misericórdia e o Seu amor possam alcançá-los, Pai. Que nós sempre lembremos, Pai, que mesmo que às vezes estejamos assustados, com medo, a gente sabe que a nossa força não vem de nós mesmos, sim do Senhor, Pai. Que é do Senhor que provém todo o nosso poder e nossa força, Pai. Que nós possamos sempre nos apegar, Pai, na rocha firme que é o Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, por estar nos cuidando de nós nessa pandemia, Pai. Protege a casa de cada pessoa, cuida de cada um que está aqui, Pai. Que o Senhor sempre seja, Pai, a nossa força, a nossa coragem, Pai, para enfrentar qualquer problema. Cuida, Pai, protege, Pai. Cuida da nossa igreja, protege também todas as pessoas do Ministério Infantil, todos os papais e mamães que estão assistindo junto com as crianças. Cuida de todo mundo, meu Deus. Que todos possam entender, Pai, a mensagem do Seu amor, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês. Que o Papai do Céu abençoe vocês cada vez mais. Bom? Qualquer coisa, é só procurar a gente no Ministério Infantil. Comigo, com as tias também, só falar com elas, tá bom? Ó, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Depois escreve aqui o que vocês acharam, tá? Vou gostar muito de ler o comentário de vocês, tá bom? Ó, tchau, tchau. Um abraço.